Graça e paz, queridos. Boa noite, amém? Aleluia. Que delícia estarmos novamente na presença do Senhor. Na verdade, feche os seus olhos mais uma vez, por favor, vamos orar. Quero mais uma vez orar, pedir a Deus que nos dê graça, sabedoria, em nome de Jesus. Um momento muito precioso da palavra, onde precisamos ouvir de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos, Senhor, na Tua presença neste lugar e queremos aqui, ó Deus, nesta hora, declarar, ó Deus, que todo o senhorio pertence a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder. Como cantamos aqui, ó Deus, voltamos a declarar que o Senhor tem todo o comando, meu Deus. E em nome de Jesus Cristo, nesta hora, rejeitamos todo o principado, toda a potestade, todo espírito familiar, rejeitamos todo espírito negativo entre nós e declaramos que somente o Espírito Santo de Deus tem autoridade e liberdade para agir neste lugar. Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor sabe de tudo de nós, Pai. E nós queremos nesta noite render-te graças, louvor e adoração. Pai, mas nós precisamos também ouvir a Tua voz. Espírito Santo, precisamos ouvir a Tua voz. Fale conosco, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Derrame sobre nós uma unção nova, fresca. Venha sobre nós, Espírito, com graça, com unção, com poder. Aviva o nosso coração, aviva a nossa alma, nosso espírito, a nossa vida. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1. Mantenha ela aberta, por favor. Quero nesta noite trazer uma palavra aos irmãos. O título que dei a essa palavra é 4 efeitos poderosos no princípio da comunhão. 4 efeitos poderosos no princípio da comunhão. Eu creio que uma comunhão verdadeira, profunda, ela gera algo poderoso também na nossa vida, porque nós somos um corpo que temos uma cabeça. E a comunhão com a cabeça e a comunhão dos membros do corpo, sem dúvida alguma, gera um poder tremendo. Por isso o salmista, no Salmo 133, ele disse que é bom e agradável os irmãos viverem em união. É por isso que o maligno sabe e age para nos desunir muitas vezes. Por isso que a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, foi tão poderosa, tão eficiente, porque viveu um processo de comunhão profunda por ter aprendido isso com Jesus na prática. E ao passar dos anos, nós perdemos bastante alguns princípios ou os valores de alguns princípios. E nós tornamos-nos muitas vezes cumpridores de até muitas regras, que nem sempre são princípios. E às vezes aos princípios não damos tanto valor como deveríamos dar. E comunhão é um princípio espiritual que desde a eternidade existe. Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em uma comunhão muito profunda, muito intensa, tomaram a decisão de um vir à terra, se fazer carne, se fazer homem, para assim morrer em uma cruz. E continuando em comunhão, quando o Filho veio à terra, não perdeu a comunhão com o Pai, nem com o Espírito Santo.
Isso nós entendemos que comunhão não é uma questão só de estar junto, perto, que comunhão ela tem muito a ver com lealdade, com fidelidade, tem a ver com compromisso, e às vezes nós entendemos comunhão somente como aquela parte que é muito boa na célula, na hora que nós vamos comer o lanche. Colocamos o nome de comunhão. É claro que é um momento de comunhão, mas não é só isso. Comunhão verdadeira, ela é mais profunda. 1 de João, deixa a sua Bíblia aberta aí, que à medida que nós vamos compartilhando essa palavra de forma expositiva, vamos lendo alguns versículos também. Vamos ler agora o versículo 1 e o 2 apenas. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aleluia. Esses dois versículos falam de uma experiência tanto pessoal como coletiva, em ouvir, em ver e em tocar. Em outras palavras, fala de uma experiência palpável. O apóstolo João está falando aqui de coisas muito profundas, e ele fala da vida eterna. A vida eterna tem tudo a ver com comunhão, queridos. Ele está dizendo que a vida eterna estava em Deus, que a vida eterna estava com Deus, e que a vida eterna se fez carne, que a vida eterna era o verbo de Deus. E quando nós pensamos em vida eterna, nós pensamos que vida eterna é uma questão só de morrer e ir para a eternidade. Mas é tão bom quando nós lemos um versículo desse, nos faz entender que a vida eterna nós já estamos desfrutando dela, se nós já temos Jesus de fato e de verdade na nossa vida, amém? Nós já temos a vida eterna, já estamos vivendo, já estamos desfrutando da vida eterna. E às vezes deixamos que o maligno tire de nós esta virtude tão tremenda e tão poderosa. Então a vida de Deus se manifesta entre nós na pessoa de Jesus, porque é a vida eterna manifestando-se através de Jesus em nossa vida. Como disse no início, nós somos membros de um corpo que tem cabeça. Cabeça é Jesus. Somos um corpo que os pés estão na terra e a cabeça está nos céus. Então é importante entendermos que igreja não é uma instituição, igreja não é uma entidade, que igreja não é uma religião, que igreja, na verdade, não é um órgão simplesmente, que a igreja é um organismo. Igreja é um organismo. E o organismo precisa de estar muito bem conectado. Nosso corpo é constituído de um organismo e são vários órgãos que formam o organismo. Nós temos os órgãos, nós temos os membros. E a Bíblia nos ensina que tudo isso faz parte de nós, mas também nós temos cabeça. Então tem que ter uma conexão com os membros e órgãos e uma conexão com a cabeça. Porque se um organismo perde a conexão com a cabeça, logo ele morre. Você sabe muito bem sobre a morte cerebral. Os órgãos continuam funcionando, mas se o cérebro, se a cabeça não estiver ativa, ou se não houver conexão dos órgãos, não é, que estão funcionando por aparelho com a cabeça, não vai adiantar. Tem que desligar os aparelhos e aí os órgãos também vão morrer, o organismo morre. Então é importante entendermos o quanto nós precisamos ser conectados com Deus,
com Jesus, que é a cabeça, e conectados também com o organismo, ou com os órgãos e membros do corpo, que somos todos nós. Amém, meus irmãos? No versículo 2, está explícito que nós temos a vida eterna, que a vida eterna está em nós. Essa vida eterna é a vida de Deus. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já recebeu a vida eterna agora. Ele não vai lutar, ele não vai se esforçar para receber a vida eterna. E às vezes há pessoas que se equivocam. Recebe Jesus, batiza, se torna líder e às vezes ainda não tem convicção da sua salvação e acha que está fazendo alguma coisa para ser salvo. Não, a vida eterna ou você a tem ou não tem. Ou você recebeu ou não vai receber. Não é? Não é o seu esforço, não é o que você faz que vai te dar a vida eterna. Mas a vida eterna é uma questão de você tomar uma decisão por Jesus. Você tomou a decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, você recebe a vida. E essa vida é vida eterna. Amém? É a vida eterna. Agora você vai dar a esta vida manutenção. Você vai cuidar desta vida. Você vai alimentar essa vida. Você vai sustentar essa vida. Você vai cuidar desta vida. E uma das formas de cuidar desta vida eterna é se relacionando com pessoas, se relacionando com membros do corpo e se relacionando com Deus. E o primeiro ponto, primeiro efeito que a comunhão, o princípio da comunhão gera poderosamente na nossa vida, é que a comunhão gera a alegria completa. A comunhão gera a alegria completa. Vamos ler versículo 3 e 4. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha como está claro aqui o apóstolo, falando de ter comunhão com os irmãos, e que a comunhão era também com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Então a vida, ela é preservada através da comunhão. Então a vida, ela é aumentada, ela é fortalecida em nós, a vida de Deus, a vida eterna, à medida que nós também nos relacionamos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e também nos relacionamos com o corpo de Cristo. Não há vida fora do corpo, não há vida fora do Pai, não há vida sem relacionamento. Isso é uma grande verdade. Versículo 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aleluia. Uma alegria completa. O que mais pode nos dar alegria? Há muitas coisas que nos dão alegria nesta terra, como há muitas coisas que nos dão também tristezas. Mas toda a alegria nesta terra, ela é muito passageira. Ela pode existir agora e amanhã não existir mais. Como a tristeza também pode passar, a alegria também passa. Mas há uma alegria que ela é completa. Essa alegria completa, ela não é uma alegria que destituída de lutas, de problemas, de situações difíceis na vida, não. Mas exatamente o contrário, a alegria completa, ela vem da pessoa de Jesus na nossa vida. E à medida que nós temos relacionamento com o Senhor, e relacionamento uns com os outros, a vida de um passa para o outro. A vida de Deus está em mim, que passa a vocês. A vida de Deus está em vocês, que passam para mim. Então a vida de Deus é como o sangue no nosso corpo. O nosso corpo, o sangue passa por todos os órgãos. O sangue da cabeça aos pés, ele circula no nosso corpo. E se ele parar de circular, vai gerar morte. E quando ele está circulando, normalmente vai gerando vida, vai se purificando, vai se oxigenando.
e cada órgão tem a sua função. Não vou entrar nesse detalhe. Da mesma forma, quando nós também estamos conectados uns com os outros, conectados com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, a vida de Deus circula também no corpo que é a igreja, porque esta vida está na cabeça, mas está também nos membros, está também no corpo, porque a cabeça doou a vida, o sangue para o corpo. Aleluia. Então ela é uma comunhão tríplice, porque vivemos a vida eterna aqui. É comunhão minha com o Pai e com, ou melhor, com a Trindade. Podemos usar esse título, né? Embora a Bíblia não traz o título de Trindade, esse nome não está na Bíblia. Ele foi constituído para a gente aprender, facilitar nosso estudo, mas podemos chamar de Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não está na Bíblia, mas não deixa de ser bíblico, não está errado falar. É um termo para nos ajudar. Então temos comunhão com a Trindade, mas tenho comunhão com os irmãos também. Então é uma tríplice aliança, uma tríplice comunhão, onde a vida de fato, de verdade, passa entre nós. Agora, queridos, o tipo de comunhão que temos define debaixo de qual espírito nós estamos. Isso é importante. Por isso, o Salmo capítulo 1, o salmista diz: bem-aventurado aqueles que não sentam na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aqueles que não têm comunhão profunda, intensa, com pessoas que denigrem, que enfermam, que contaminam, que tiram a fé, que tiram a esperança. Mas antes seu prazer está na lei do Senhor, ele tem comunhão com o Senhor e com aqueles que também têm prazer na lei do Senhor. Não é que vamos ter comunhão com gente perfeita, nenhum de nós aqui é perfeito. Mas também se as pessoas são pessoas que contaminam a gente negativamente, bem-aventurado é quem não se contamina, não se assenta nesta roda. Amém, meus irmãos? Então veja bem, a Trindade é o maior exemplo que nós temos de unidade, de comunhão. Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo ali em comunidade. Em comunidade. E quando decidem que algum tinha que vir para morrer, Jesus vem, o Filho vem e morre, mas antes de morrer, ele tinha uma relação íntima com o Pai. Ele saía para orar com o Pai, para falar com o Pai. Embora o Pai estivesse no céu e ele na terra, para entendermos melhor, ele estava sempre conectado. E ele dizia: tudo que é do Pai é meu, tudo que é meu é do Pai. E ele falava as coisas com maior simplicidade, nos dando exemplo de relacionamento claro, simples. Porque todo relacionamento gera influência, não é verdade? Todo relacionamento gera um tipo de influência. E nós precisamos de cuidar dos nossos relacionamentos. Precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com pessoas. Mas onde está a alegria completa? A alegria completa, ela existe quando nós temos comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. É o que o apóstolo nos ensina nesses primeiros versículos que lemos. Mas no versículo 5 e 6, é o nosso ponto 2, a comunhão gera crescimento. A comunhão também gera crescimento. Vamos ler aqui, versículos 5 e 6. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Amém? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como disse anteriormente,
toda comunhão gera algum tipo de influência. E o nível e a medida de comunhão que você tem com Deus também vai gerar um tipo de influência de Deus na sua vida. A medida da sua comunhão com Deus vai determinar a medida de Deus que você tem. O quanto de Deus você tem na sua vida. O quanto da vida de Deus você realmente tem. Isso é determinado pelo nível de comunhão. Nível de comunhão. Muitas vezes, alguém na igreja tem algum comportamento, preste muita atenção nisso. A pessoa já é convertida, é salva, e às vezes até líder na igreja. Mas ela tem um comportamento equivocado. Por exemplo, uma pessoa que não alcançou ainda na sua alma um nível de cura, de libertação. Uma pessoa que ainda é muito melindrosa, uma pessoa que se fere muito facilmente. Uma pessoa que ainda é muito gananciosa, soberba, avarenta. Uma pessoa que ainda é muito grossa, muito estúpida na sua maneira de falar, de agir. E às vezes nós pensamos, mas por que essa pessoa que já serve a Deus, está na igreja há tanto tempo, tem esse comportamento que nós não aprovamos? Qual seria a resposta? A resposta simples seria falta de Deus na sua vida. Mas como ela não tem Deus? Sim, tem. Ela já tem Deus na sua vida, mas a medida de Deus que ela tem ainda é muito pouca. A medida de Deus que ela tem é muito pequena. Por quê? Porque a comunhão que ela desenvolve com Deus não foi suficiente para transformá-la como deveria ser transformada. Então, muitas vezes, queridos, falta Deus na nossa vida. Nós temos Deus, mas não temos o suficiente. Não temos o suficiente. E aí é necessário que nós busquemos comunhão com Ele. Porque, sem dúvida, nós somos influenciados pelas pessoas com quais nós convivemos. Somos ou não somos? Você começa a andar com uma pessoa, logo você está usando o vocabulário que ela usa, você está tendo o comportamento que ela tem. Isso pode ser positivo ou negativo. Com Deus é a mesma coisa. Se você também anda com Deus, quanto mais com Deus você anda, mais parecido com Deus você vai ser. Mas quanto mais distante de Deus, menos de Deus você vai ter também. Então todo relacionamento causa influência na nossa vida. E nós precisamos de cuidar muito disso. Precisamos ter esse cuidado. Por isso nós precisamos aprender que devemos andar na luz. O texto diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Amém, meus irmãos? Deus é luz e não há trevas em Deus. Mas como é andar na luz? O que é andar na luz? Andar na luz, queridos, te faz ver e te faz deixar ser visto também. Quem anda na luz percebe o que está fazendo. Quem anda na luz, quando erra, sabe que errou e reconhece que errou. Mas quem não anda na luz, erra, continua errando e não admite que errou. Mas quem anda na luz também permite que as pessoas vejam a sua vida e não anda ocultando nada da sua vida. Ela enfrenta, ela assume o que ela é. Andar na luz é também assumir as deficiências e as debilidades, que todos nós temos deficiências e debilidades. Mas quem não anda na luz, ou melhor,
Quem fica ocultando ou querendo transparecer às pessoas uma coisa que não é porque anda nas trevas e não na luz. E a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com o Pai. Mas se não andar na luz, queridos, não tem comunhão. E às vezes perdemos a comunhão com o Pai simplesmente pelo fato de não querer ser expostos, que as pessoas saibam que nós temos determinado defeito. Isso é uma bobagem. Todo mundo sabe que nós temos defeitos. E não adianta a gente ficar escondendo. Precisamos assumi-los. Precisamos nos arrepender. Precisamos buscar transformação e mudança em Deus. Amém, queridos? E esse versículo 5 e 6 falam exatamente da comunhão específica com Deus. No ponto 3, a comunhão faz andar em vitória. Falamos que a comunhão gera alegria completa. Não uma falsa e momentânea alegria, mas uma alegria completa e duradoura em qualquer situação. A comunhão gera crescimento. E crescimento, queridos, fala de transformação. Crescimento fala de mudança de vida. Recebi uma mensagem essa semana dizendo exatamente sobre isso. E eu não vou saber repeti-la aqui textualmente, mas ela dizia assim: o seu crescimento não é avaliado pelo tanto de versículos que a sua mente consegue guardar e dizer, mas o seu crescimento é determinado pelo tanto que a palavra de Deus te influenciou ou mudou a sua vida. Entende isso, queridos? Porque conhecer a palavra, saber a palavra na mente, saber falar ela de cor, e não deixar que ela mude a nossa vida, não tem sentido, não vale para nada. É a mesma coisa de uma dona de casa fazer uma comida maravilhosa, mas não colocar na mesa, e as pessoas não se servirem. Às vezes, conhecemos a palavra, mas não deixamos ser usado por ela, e nem que ela transforme a nossa vida. Mas o ponto 3 diz: a comunhão faz andar em vitória. Todo mundo quer andar em vitória. Mas nós herdamos uma cultura religiosa que as conquistas e as vitórias, elas são alcançadas através de alguns ritos, são alcançadas através de alguns modelos mágicos, de declarações, de efeitos, de frases de efeitos, que se tornaram até algumas tradições. Mas vamos ler os versículos 7 ao 10. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha que coisa linda, se andamos na luz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, o Senhor está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Quem não anda em luz, quem não anda na luz, não pode ter comunhão. Não tem comunhão. Acha que tem, mas não tem a verdadeira comunhão. Não tem a comunhão que gera vitória. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, porque andamos na luz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Que coisa sensacional, a comunhão profunda. Ela é capaz de gerar vida. Ela é capaz de gerar purificação de pecados. Por que isso ocorre? Porque na comunhão profunda, tanto com o corpo de Cristo como com o próprio Senhor, na comunhão, nós passamos o que temos e recebemos o que os outros têm também. O Senhor absorve os nossos pecados e nós absorvemos a vida de Deus. O Senhor absorve a nossa culpa, a nossa condenação, e nós absorvemos da parte dele o perdão, o seu amor, e a sua vida vem sobre nós. É importante entendermos isso. Agora, queridos, não é possível comunhão sem o princípio do reconhecimento. É importante reconhecermos, tanto de um lado como de outro. Precisamos reconhecer que Deus é suficiente. Precisamos reconhecer que precisamos de Deus. Porque às vezes nós até reconhecemos que somos pecadores, mas às vezes não reconhecemos que o amor de Deus e o sangue de Jesus é capaz de purificar-nos de todos os nossos pecados. É virtuoso reconhecer que é pecador, isso é importante. Mas não podemos viver debaixo de condenação e de acusação. Precisamos reconhecer também que Deus, em seu amor, é poderoso e Ele nos perdoa, Ele nos ama. No versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. Precisamos reconhecer que somos pecadores, andar na luz, reconhecer que precisamos de apresentar a Deus a nossa vida e receber o sangue de Jesus, seu Filho, para nos purificar dos pecados. E aí Tiago 5,16, aquele versículo tremendo que diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nesses dois versículos nós entendemos que a solução para a vitória sobre o pecado, para andar em vitória, está, queridos, em reconhecermos que o Senhor é Senhor e pode nos purificar, que Ele nos ama, que Ele morreu por nós, que Ele quer nos perdoar. Mas existe dentro desse contexto, esses princípios, que nós precisamos confessar a Ele os nossos pecados para sermos perdoados. E quando confessamos ao Senhor os nossos pecados, nós somos perdoados. Mas sabemos já também que se nós não formos curados, não adianta. Então veja bem, a relação da comunhão com o Senhor está em sermos perdoados, mas a relação da comunhão com os irmãos, com o corpo de Cristo, está o fato de podermos ser curados, sermos libertos, de conquistarmos a vitória. Então, Tiago diz que nós devemos confessar uns aos outros nossos pecados, ou, em outras palavras, devemos andar em luz ou na luz. Devemos ter relacionamento transparentes com os nossos irmãos. É inevitável o ser humano pecar, mas o ser humano que peca e não compartilha, não se arrepende, não pede perdão a Deus, e não tem comunhão com Deus, ele não é perdoado. Ele precisa de tomar dessa prerrogativa de pedir a Deus o perdão. Mas para ele ter vitória,
e andar uma vida, ter uma vida de vitória, ele precisa ter comunhão com o irmão também. Ele precisa andar na luz também com o irmão. Então é necessário ter uma pessoa de confiança que a gente possa abrir o coração. Pode ser pastores, pode ser líderes, pode ser discipuladores, pode ser um amigo, mas que a gente confia, que a gente pode abrir o coração. Não é possível que nós não consigamos nenhuma pessoa a qual nós possamos abrir o nosso coração para sermos curados. Porque senão não vai ser curado, vai ser perdoado, mas vai continuar propício novamente a cair no mesmo erro. Porque a comunhão é que vai gerar essa libertação. Andar na luz vai gerar esta cura, vai gerar esta libertação. Então são dois aspectos de andar na luz e sair completamente das trevas. E quando a Bíblia está falando de luz e trevas aqui, a Bíblia não está falando do inferno, a Bíblia não está falando do diabo, a Bíblia está falando de não ter uma vida transparente, a Bíblia está falando de ter coisas ocultas, coisas escondidas, que nos impedem, que nos amarram, que não nos deixam crescer e avançar. Em outras palavras, são brechas que damos ao maligno, são portas que abrimos para o maligno, e aí nós não conseguimos crescer e desenvolver. São esses dois aspectos. Então, transparência para com Deus, mas transparência também para com pessoas, para com os membros do mesmo corpo. Ora, a Bíblia é clara em dizer: se um membro é ferido, logo todo o corpo recebe também influência daquela ferida. Se um membro adoece espiritualmente, o corpo é afetado. O corpo é afetado. Você já deve ter ouvido falar de pessoa que machucou uma unha da mão ou do pé. E através daquele pequeno machucado numa unha, no dedo, aquilo adquiriu uma infecção que generalizou e matou a pessoa. Já ouvi vários casos assim. Isso acontece rapidamente. E às vezes nós achamos o seguinte: não, isso é coisa minha. Mas nós temos que ter responsabilidade com o corpo. Igreja é corpo de Cristo Jesus, é a noiva do Senhor, é a menina dos olhos do Senhor. Se eu faço qualquer coisa que contamina esse corpo, eu preciso de confessar, para que eu seja curado e que o corpo não sofra por causa do meu pecado. E às vezes nós não entendemos isso. Às vezes nós achamos que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, queridos. O corpo é só um. A cabeça do corpo é só uma. Jesus é a cabeça e o corpo é a igreja. Mas o corpo tem vários membros. E todos nós temos responsabilidade com o corpo. Devemos ter responsabilidade. Quarto e último ponto: a comunhão faz conhecer a Deus profundamente. Aí nós passamos por capítulo 2. Você tem a Bíblia aberta, continua em capítulo 2 de 1 de João. A comunhão faz conhecer a Deus profundamente. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Amém? Glória a Deus. Não devemos pecar. Mas se pecarmos, nós temos um advogado que é Jesus. Vai ter um monte de gente para te acusar, mas vai ter um que vai te defender, Jesus. Amém? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora,
Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quem é que conheceu a Jesus de fato, de verdade? Que diz o texto? Os que guardam os seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus. Amém? Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Eu sei que é desafiador para nós, mas nós podemos contar com a graça e com a misericórdia do Senhor, com o amor do Senhor. Temos que entender que o sacrifício de Jesus é totalmente suficiente para nos conduzir à presença de Deus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a perceber que se nós formos depender de nós mesmos, nós não podíamos, não alcançaríamos, que tudo é uma obra do amor dele, da graça dele. E a obra do aperfeiçoamento depende da palavra em nossas vidas e em andarmos como ele andou. Veja bem, estou querendo falar da justiça de Deus e não da justiça do homem. Porque a justiça humana não nos dará nenhuma vitória. A justiça do homem não salva ninguém. A justiça do homem não faz ninguém crescer espiritualmente. Mas é a justiça de Deus, e a justiça de Deus se chama Jesus Cristo. E por causa dele e por ele é que nós estamos aqui. E por causa dessa justiça, por causa do seu sacrifício, que foi suficiente, nós podemos andar na luz, queridos. Nós podemos andar em luz. Para concluir, versículos 7 ao 11. Amados, 1 de João 2, 7 ao 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Preste muita atenção, Jesus está dizendo que não escreve mandamento novo, né? O apóstolo está escrevendo, dizendo que Jesus mandou dizer. Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Agora versículo 8. Todavia vos escrevo novo mandamento. Se você não prestar atenção aqui, você vai achar que há uma contradição entre os dois versículos. Primeiro diz que não escreve mandamento novo, depois fala que escreve novo mandamento. Não é? Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Volto lá daqui um pouquinho no mandamento. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Trevas espiritual. A pessoa não sabe que está assim. É diferente da cegueira física. A pessoa sabe que está cega. Mas as trevas espiritual, a pessoa está equivocada, ela não sabe. Até que Deus traz a ela revelação e abre os olhos do seu coração e ela percebe.
Agora, queridos, versículo 7 e versículo 8. Como disse, parece contraditório, mas não é. E há uma forma de nós entendermos isso, que não é um mandamento novo, mas é um novo mandamento. Está apenas repetindo as palavras de Jesus, que também diz que não dava um mandamento novo, mas dava um novo mandamento. É simples de entender isso aqui, não é complicado, não é difícil. Quem tem carro aqui? Levante a mão, tem carro. Para ajudar a entender. Se você amanhã troca de carro, sabe o que aconteceu? Você adquiriu um novo carro. Você deixou o velho carro e adquiriu um novo carro. Você não adquiriu, às vezes, um carro novo, que ele é usado. Entendeu? Essa é a diferença. Então, quando você vende um carro e compra um carro usado, você não comprou um carro novo, mas você comprou um novo carro. Quando você tem comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, ocorre um milagre. Deus não gera uma pessoa nova, mas Deus gera uma nova pessoa. Entendeu? Você não mudou de nome, você não mudou de CPF, talvez não mudou de endereço, mas você agora é uma nova pessoa. Estão me entendendo? Amém? Assim acontece conosco. Esse púlpito é antigo, é velho. Mas imagine que alguém decida revesti-lo de ouro. Ele vai ser um púlpito novo? Não, ele vai ser um antigo púlpito, mas um novo púlpito. Tem duas maneiras de você ver isso, de transformar algo antigo em novo. Uma é você trocando a roupagem, que seria o caso aqui do púlpito. Você trocaria a roupagem, mas a estrutura é a mesma. Mas existe uma outra forma, que é você mudar a essência. E quando temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos, o que muda em nós não é a roupagem, o que muda é a essência. Aí nós somos a pessoa antiga, mas somos também uma nova pessoa. O que as pessoas precisam no seu casamento não é de um marido novo e nem de uma mulher nova. Precisa de um novo marido e uma nova mulher. Entendeu? Pelo amor de Deus, não entenda errado e sai falando agora que... Então é o velho Avalone, mas com comunhão com Deus, a Rose recebeu um novo Avalone. Amém? É assim que deve acontecer conosco, queridos. É isso que gera em nós quando temos comunhão com Deus. Porque é impossível alguém andar com Deus, se relacionar com Deus e com o povo de Deus e não ser transformado. É impossível.
Da mesma forma, é impossível alguém também ter comunhão profunda com o mundo, na roda dos escarnecedores e não ser contaminado. É impossível. Não estou dizendo que devemos cortar nossos relacionamentos, de maneira alguma. Mas temos que ter cuidado. Temos que ter maturidade. Não é? Porque se os seus relacionamentos não te fazem crescer, pode ser fora da igreja ou até dentro da igreja. Se o seu relacionamento não te ajuda a crescer, você pode repensá-lo. Tem que repensá-lo. Se os seus relacionamentos não te ajudam a crescer em Deus, a amadurecer, a ser mais santo, mais puro, mais íntimo de Deus, você tem que repensar. Cuidado, porque você está correndo sérios riscos. Amém, meus irmãos? Por isso, então, vejo a importância de sermos de fato e de verdade tocados por Deus e pelos relacionamentos, e que esses 4 efeitos poderosos do princípio da comunhão hajam poderosamente nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia.